Shalom, Haverim. Hoje eu gostaria de fazer um shiur bem prático sobre um assunto que muitas vezes as pessoas me encaminham e-mails, pessoas que desabafam dizendo que vivem pecados sexuais gravíssimos e às vezes até mesmo outros pecados. Por exemplo, em relação a pecados sexuais, pessoas que dizem que estão cometendo adultério, tentam se libertar, mas continuam no adultério. Pessoas que têm vícios de pornografia, pessoas que vivenciam o homossexualismo. E daí eu decidi fazer o vídeo para essas pessoas, para ajudá-las, mas eu vou estabelecer alguns princípios que na verdade se aplicam a todos os tipos de averot, de transgressões, de pecados contra o eterno. Então eu espero ajudar as pessoas a se libertarem dos mais variados tipos de transgressões. Bem, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que o Rabino Shaul, Paulo, em Romanos, ele falou para que nós renovássemos o nosso entendimento, a nossa mente, que houvesse uma transformação da nossa mente. Então, para se libertar de qualquer pecado, a primeira coisa é mudar, transformar o nosso modo de pensar. A nossa mente, se ela estiver focada em coisas carnais, se a nossa mente estiver voltada apenas neste mundo físico e aos desejos de Yetzer Hará, da inclinação para o mal, obviamente nós seremos tragados pelo pecado. Então, por exemplo, alguém que vivencia pecados sexuais, de pornografia, por exemplo, se essa pessoa ficar vendo, um homem, por exemplo, ficar na internet vendo filmes pornográficos, ficar vendo revistas de mulheres nuas, ficar até mesmo olhando mulheres atraentes que passam na rua, essa pessoa está contaminando os seus olhos. E os olhos, eles são a janela da alma. Então você contamina os seus olhos, aquilo ali começa a invadir a sua alma, a sua mente, e daí, obviamente, você vai ficar com desejos pecaminosos. Isso vale para esse tipo de pecado e outros pecados também. Se o camarada começa, por exemplo, às vezes ele vai assistir filmes. Existem muitos filmes que às vezes o filme parece inocente, mas existem cenas. O filme não é pornográfico, mas possui cenas fortemente sensuais. E aquilo ali vai gerar nele uma vibração negativa em sua carne e Yetzer Hará, a inclinação para o mal, vai falar mais alto e ele vai terminar pecando, ou pelo menos pecando no pensamento, porque tudo começa na mente. Então, renovar a nossa mente, transformá-la, nós temos que nos alimentar de coisas espirituais, como lendo as escrituras, fazendo tefilot, fazendo orações, tendo uma vida de jejum. Então é muito importante, repito, se você se encher da palavra de Hashem, das escrituras, da Torá, da Brit Hadashá, se você se encher de coisas espirituais constantemente em sua mente, não haverá espaço, ou o espaço ficará muito pequeno, muito reduzido para coisas o quê? Carnais. Então agora também não adianta, você estuda, você ora um pouquinho e passa o dia inteiro na carnalidade. Isso não vai resolver o seu problema. E é por isso que a tradição judaica fala que nós temos o dever de orar 3 vezes ao dia, 3 vezes pelo menos, manhã, tarde e à noite. Para quê? Para que você alimente o seu espírito, sua neshama, sua alma, sua mente, para que você se alimente nas 3 partes do dia. Tzadok, eu não tenho tempo para orar, eu trabalho, eu tenho uma vida muito corrida. Vejam, você tem o dever de orar 3 vezes ao dia. Mas se você não tem tempo, mesmo assim isso não te impede. Você poderia, por exemplo, o Rabino Nachman de Breslov, ele fala, se você não tem tempo, ore pelo menos 1 minuto de manhã, 1 à tarde e 1 à noite. Gente,
Porque ele diz o seguinte: é melhor orar pouco do que não orar nada. Então, você tem que começar orando, tendo uma rotina de todo dia orar, de manhã, de tarde e de noite. Comece com 1 minuto, se você não tem tempo, acha que vai ser impossível. E daí você depois vai estar orando 2, 3, 4, depois você vai passar muito tempo em oração, aquilo ali vai ser uma atividade prazerosa na sua vida. Porque muita gente chega para mim e fala: Sador, que eu não tenho tempo para orar. Quando eu tiver tempo, eu vou começar a orar de manhã, de tarde, de noite. Quando eu tiver tempo, eu começo. Você nunca terá tempo. Você nunca terá, porque nós vivemos, principalmente quem trabalha, quem tem uma vida com muitos afazeres, tal como eu e muitas pessoas. Mas, repito, é melhor orar pouco do que não orar nada. E depois você vai expandindo, você vai se alegrar na presença do Eterno, que a tua rotina de tefilá, de oração, será tão intensa que você vai conseguir orar por muito tempo. Estudando as Escrituras, meditando, repito, você abre o jornal, existem notícias negativas, você vê televisão, coisas negativas, repito, até filmes aparentemente inocentes com cenas sensuais. Nós vivemos um mundo tão rodeado do pecado, um mundo que o Mashiach disse que jaz no maligno, que tudo aquilo ali vai poluindo a sua mente. Sua mente ficou tão poluída que a sua mente fica cauterizada. Então você tem que se libertar da sua mente, enchendo-se de coisas espirituais. Estudo das Escrituras, oração e também vida de jejum. Tente aí jejuar, sei lá, uma vez por semana, pelo menos 24 horas por dia. Ah, eu não consigo 24? Sei lá, começa com 6, com 8, depois vai aumentando. Mas se você conseguisse 24 horas uma vez por semana, isso seria uma coisa muito salutar, porque o jejum mortifica a carne, e quando nós mortificamos a nossa carne, isso nos ajuda a controlar o nosso Yetzer Hará. Quando você jejua, você tem fome. A fome é um instinto natural, é um desejo do nosso corpo, da nossa carne. Se você consegue controlar até o seu apetite, você terá forças para controlar outros pecados que também nascem da carnalidade. Uma dica que eu digo para você, que uma pessoa me mandou e-mail: Sador, que eu estou orando, jejuando, lendo as Escrituras, mas mesmo assim eu caí de novo em um pecado sexual, eu repeti esse pecado. O conselho que eu dou para você é: não desanime. Mesmo que você esteja fazendo tudo isso e tenha pecado, não desanime, não jogue a toalha, porque o processo de libertação, às vezes ele acontece rápido, mas na maioria das vezes a libertação ela é um processo. Ou seja, é algo que você tem que ir lutando. Ou seja, você perdeu a batalha porque caiu no pecado, mas a guerra ainda não terminou. Enquanto você estiver vivo aqui na terra, você tem oportunidade de virar o jogo e você pode realmente ser bem-sucedido. Então você não pode jamais desanimar. O Rabino Nachman de Breslov, ele fala até uma coisa interessante. Você pode cometer um pecado e esse pecado pode ser punido com a morte. Sei lá, se você adulterou, você merece a morte pela Torá. O Eterno poderia ter te matado logo depois que você cometeu o pecado. Mas se o Eterno não te matou, você podia ter um ataque cardíaco, um aneurisma, poderia ter tantas e tantas coisas e morrer. Mas se você não morreu e você está me assistindo agora, significa que o Eterno, ele te deu mais tempo de vida. Repito, se você adulterou, o Eterno tinha que ter te matado no mesmo dia, na mesma hora. Mas se ele não te matou, é porque ele está te dando uma outra oportunidade, ele está te dando mais tempo para você se arrepender. O Eterno, em sua infinita misericórdia, ele está disposto a perdoar quem verdadeiramente se arrepende. E se você está vivo agora, é porque a misericórdia do Eterno ela foi renovada em sua vida. Então não desista, continue avançando em rumo à libertação. Repito, é um processo,
isso pode demorar um tempo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir a libertação. Yeshua HaMashiach, ele falou muito sobre o perdão. Ele falou, por exemplo, não é, que quem tem uma grande dívida e recebe um perdão do seu credor, essa pessoa amará mais. Quem tem uma dívida pequena perdoada pelo seu credor, amará menos o credor. Então vejam só, o que Mashiach quis ensinar é o seguinte: por mais que os seus pecados sejam terríveis, pecados que muitas vezes sejam punidos com pena de morte pela Torá, sua dívida para com o Eterno é muito grande, é muito. Mas o Eterno, ele está disposto a te perdoar, e se quando ele te perdoar e você se libertar, isso fará com que você tenha um amor muito maior pelo Eterno. Eu conheço, por exemplo, pessoas que se libertaram de pecados terríveis, por exemplo, de adultério, de homossexualismo e outros, e depois que a pessoa recebe a libertação, ela passa a ser um grande servo do Eterno, um grande tzadik, porque ele sabe que ele viveu em um período de tantas trevas que ele tem uma gratidão muito forte pelo Eterno. Então, tem gente que, eu conheço assim, um exemplo, o camarada, ele serve ao Eterno de qualquer maneira, usando uma gíria aqui carioca, ele é meia boca, ele serve ao Eterno de qualquer maneira, mas ele nunca teve pecados tão fortes assim. A gente que já viveu na lama, no fundo do poço, com pecados terríveis punidos com a morte, e quando essas pessoas realmente superam e vencem a guerra, elas servirão o Eterno melhor do que aquele que foi um camarada certinho. O camarada é sempre certinho, mas ele cumpre a vontade do Eterno, as mitzvot, de forma mais ou menos. O outro estava na lama. Quando ele é resgatado da lama, ele se torna um grande tzadik, ele se torna uma pessoa forte e fervorosa. E Yeshua, ele falou, né, que se um irmão pecar contra você, você tem o dever de perdoar. Keifá perguntou, perdoar quanto? E Yeshua falou, perdoar 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7, isso é uma metáfora, isso significa perdoar constantemente, muito, perdoar muito. Então vejam só, se nós seres humanos devemos perdoar os nossos irmãos infinitamente, porque 70 vezes 7 é uma metáfora para dizer muito, 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 se nós seres humanos falíveis e errantes temos o dever de perdoar, o Eterno, cujo amor é infinito, ele tem um amor muito maior do que nós seres humanos, então ele está disposto a te perdoar 70 vezes 7. Repito, você que me mandou a mensagem, que está desanimado porque está orando, jejuando, estudando as escrituras, e mesmo orando, jejuando, estudando as escrituras, você caiu de novo no pecado sexual, não desanime. Tal como eu tenho que perdoar o meu irmão, o Eterno está disposto a te perdoar, ainda que seja 70 vezes 7, crendo que você vai se arrepender. Então continue lutando. E Yeshua também contou aquela parábola da viúva que tinha uma causa na justiça e ela pede ao juiz para lhe proferir uma sentença, lhe fazer justiça. Ela pede, tanto ela pede que o juiz concede a sentença justa para ela. E Yeshua explica, se até um juiz injusto, iníquo, se até um juiz ímpio, ele concede o pedido, que dirá o nosso Pai Celestial? É isso que Yeshua quis ensinar. O Eterno, ele está disposto a te ajudar a proferir um decreto favorável sobre a tua vida, desde que você insista, tal como aquela viúva, que você peça. Pedir como? Fazendo tefilot, fazendo orações de manhã, de tarde, de noite. Continue pedindo. Ah, você não recebeu a tua libertação hoje? Continue pedindo. Ah, não recebeu amanhã, não recebeu em uma semana? Continue, porque o Eterno, ele vai te libertar. Ele vai. Existe um midrash sobre isso que conta o seguinte: quando uma água bate em uma rocha, ela não consegue destruir e nem mudar o formato daquela rocha. Mas quando a água ela fica batendo constantemente na rocha, ela pode mudar
até mesmo a formação rochosa. Um grande exemplo são as falésias. As falésias, como que elas se formam? Elas são tão castigadas pela onda do mar que a onda do mar é capaz de alterar o formato das rochas e até quebrar as rochas. O que nós aprendemos com esse Midrash? Você pode estar preso por um pecado gravíssimo e você é como uma rocha que não é... O teu pecado é como uma rocha inquebrantável, que não se pode quebrar. E você continua no adultério, você não se liberta porque teu coração está como uma pedra. Você tenta e seu coração está como uma pedra. O que se faz? Orando, estudando as escrituras, jejuando, a própria palavra do Eterno, ela é como uma água que bate na rocha, bate. Quando você está orando, é a água, a tefilá, a oração batendo na rocha, batendo, até que pluf, a rocha se desfez, a rocha mudou de formato e aí você alcança a libertação. Por exemplo, até na vida, então, ou seja, não desista, a água vai mudar o formato, vai quebrar, desfazer essa rocha. Um exemplo da nossa vida real, eu conheço pessoas que estudam para concurso público, eu já dei muita aula para concurso público, pessoas que, dando aula de direito constitucional, alunos meus de direito constitucional que se tornaram juízes, promotores de justiça, procuradores da república, defensores públicos e outras áreas também. Vejam só, há pessoas que querem passar em um concurso público. A pessoa faz um concurso público, não passa, 2 não passa, 3 não passa, ela desiste. Eu sempre digo, você não estuda para passar, você estuda até passar. Então, o camarada que faz 1, 2, 3 não passa, ele desiste, ele nunca vai passar. Só que todos os meus alunos que insistiram, todos eles passaram, todos eles, nenhum ficou, porque você vai insistindo, e daí você vai conseguir. Então qual é a diferença de quem passa em um concurso público e quem nunca passa? Quem nunca passa e desiste, se você desistiu, aí que você nunca passará de verdade, já que você desistiu. Quem passa é quem insiste, quem tem perseverança. Este mesmo princípio se aplica no mundo espiritual. Quem se liberta do pecado, quem é? Aquele que nunca desiste, aquele que insiste. Porque, eu repito, não é do dia para a noite que você se liberta do pecado e também não é do dia para a noite que você passa em um concurso público. Isto é um processo. Falando também, sei lá, numa linguagem futebolística, um time de futebol, ele está disputando um campeonato. Ele perdeu a primeira partida, ele perdeu a segunda, ele perdeu a terceira. Ele abandona o campeonato? Não, ele vai até o fim. Muitos times foram campeões perdendo ou empatando as primeiras partidas e depois há uma virada e eles conseguem vencer o campeonato. Isso é a tua vida espiritual. Você perdeu um jogo, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4, mas ainda o campeonato da tua vida não acabou. Se você está vivo hoje é porque o Eterno te deu fôlego de vida, Ele te renovou, Ele quer que você tenha uma virada em sua vida. E para isso você tem que orar. Uma grande técnica de oração que eu gosto, eu pretendia um dia dar um curso sobre isso, porque isso ia mudar a tua vida, mas tantas atividades que eu tenho, seculares e religiosas naquele lá, mas eu tinha um sonho de um dia dar um curso sobre Hitbodedut. Hitbodedut é uma arte de oração que você se isola, você fica sozinho, recluso, e ali está só você e o Eterno, e você tem uma experiência vívida com o Eterno. O que é Hitbodedut? Vou simplificar. Uma vez o Rabino Natan perguntou para o Rabino Nachman de Breslov, o que é fazer Hitbodedut? Ele disse, é falar com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Então, se você tem problema sexual ou outro tipo de pecado, se isole em um lugar. Geralmente as pessoas se isolavam, né, em florestas, em montanhas, no deserto. Ah, não tem nada disso perto da tua casa? Escolha um quartinho, fique lá sozinho. Fale com o Eterno. Não é pensar, não. Fale. Fale assim, Eterno, eu estou nesse pecado sexual. Eu queria me libertar.
mas eu não consigo. Abra o seu coração, fale mesmo com os seus lábios. Isso é o mesmo princípio, né? Antes de praticar, né? No passado, anos atrás, eu já fiz psicanálise. Aí a psicóloga freudiana ficava ali, eu ficava no divã e eu ficava falando, e a pessoa só ouve, fala quase nada. E eu gastava um dinheirão. Quando eu descobri que eu posso fazer isso com o Eterno, eu gastava muito dinheiro, é caro. Eu falei, poxa, eu não preciso de psicanálise, eu consegui resolver meus problemas existenciais como? Falando com o Eterno, desabafando. Por quê? E vejam, quando você está com um psicanalista, ele tem uma visão humana, muitas vezes limitada e deturpada. Quer dizer, todo psicanalista tem uma visão limitada, mas muitas vezes uma visão deturpada. Quando eu falo com o Eterno, eu estou falando com a fonte de toda a sabedoria do universo, quem pode gerar um milagre. Então, gente, fale com o Eterno mesmo, abra teu coração, não é meditar não, abra tua boca e fala como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. E o Eterno vai te ouvir. Existe um midrash muito interessante, que uma pomba, ela está voando nos ares. De repente ela sente uma sombra fazendo sobre si no céu e ela olha para o alto. Quando ela olha para o alto, ela vê que é uma águia que está vindo ferozmente para matá-la. E a pomba, ela fica com medo, ela fica desesperada e ela começa a bater as suas asinhas com medo daquela águia e ela vê uma montanha, ela vê um buraquinho e ela pensa, eu vou voar até aquela montanha, eu vou entrar naquele buraquinho da rocha e aí a águia, que é grande, ela não vai entrar e não vai me pegar. E ela bate as suas asas com força. E a águia está vindo atrás. E daí quando ela está chegando pertinho daquele buraco e ela vai entrar, ela olha a pomba para dentro do buraco e ela vê algo lá dentro. Ela vê uma serpente. Ela vê uma serpente que está lá na espreita. Quando ela entrar, a serpente vai dar o bote e matá-la. E a pomba fica desesperada, porque atrás vem a águia e na frente daquela rocha existe a serpente. E daí sabe o que a pomba faz? Ela começa a berrar, a fazer um barulho muito alto. Para quê? Para ver se o dono daquela pomba aparece para salvá-la da águia, para salvá-la da serpente. E a águia começa para chamar a atenção do seu dono. Não sei se você entendeu esse midrash. A pomba é você. A águia, a serpente são os pecados, as tribulações, as adversidades, todos os problemas que te cercam e querem destruir a tua vida e você está desesperado. Se você ficar quietinho, você vai morrer ou pela águia ou pela serpente. Você tem que gritar, clamando pelo seu dono. Gritar é chamar Hashem, chamar o Eterno, orar, Eterno, me ajuda, eu preciso de salvação, eu preciso de libertação. Quando você chama o seu dono com força, ele vai aparecer para te ajudar, para te libertar, te mandando para longe a águia, te resgatando da mordida da serpente. Mas para isso, a pomba tem que fazer barulho, ela tem que chamar, tem que clamar pelo seu dono. Você tem que fazer isso manhã, tarde, de noite, senão você vai morrer, senão você vai ser condenado, senão os Shedim, os demônios que estão cirandando, estão ao seu derredor, a Satã está ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você vai ser destruído pelas forças das trevas. Clame, clame. Ah, Tzadok, as adversidades são grandes. Não tem problema. Há um midrash que fala o seguinte, que todas as matriarcas, elas eram estéreis, não podiam dar luz aos seus filhos. Sará, uma mulher com idade avançada, 90 anos. Por quê? O Eterno permite que aflições batam no nosso corpo, no nosso coração. O Eterno permite de propósito essa aflição. Para quê? Para que você clame por Ele. Entenderam, né? O Eterno permite que você sinta uma dor intensa para você clamar. E aí, quando você começa a clamar
insistentemente, sabe o que vai acontecer? O Eterno vai se manifestar e vai manifestar as suas misericórdias em sua vida. As estéreis deram luz a crianças maravilhosas, a grandes tzadikim, e o Eterno também vai ouvir o teu clamor. Então, a tua luta, isso na verdade é algo bom, porque o Eterno quer ouvir o seu clamor, tal como o clamor daquela pomba que chama pelo seu dono. O Eterno, as orações em hebraico, o Eterno é chamado de Av HaRachamim, o Pai das misericórdias. O Eterno é misericordioso, ele quer te libertar. Estude as escrituras, jejue, ore, busca as coisas espirituais, abandona a televisão, abandona programas fúteis, tem coisas que são lícitas, mas não te acrescentam nada espiritualmente. Busca as coisas do alto, pois o Eterno, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. E eu gostaria de fazer uma tefilá, uma oração pela tua vida. Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Hashem, eu clamo para que tu possas trazer libertação a esse homem, essa mulher, que são afligidos por problemas sexuais, e outras pessoas também que me mandam e-mails clamando por libertação em outros pecados gravíssimos. Hashem, repreende em nome de Yeshua HaMashiach toda a força das trevas, dos shedim, dos demônios, todas as forças malignas que atuam na vida dessas pessoas. E gere nelas, Pai, uma verdadeira libertação, mas que elas consigam assistir esse vídeo de hoje várias vezes, anotando esses princípios e praticando. A tua palavra é como a água que vai bater na rocha até moldar aquela rocha. Eterno, eu clamo pela libertação de cada pessoa que necessita e está desesperada, que essas pessoas nunca não desistam. Dê força para elas, Pai, e que elas possam praticar tudo aquilo que nós estudamos hoje. Eterno, abre as portas do arrependimento, toca no coração, na alma e no corpo de todos, e que todas elas sejam salvas. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua o Messias. Amém.